Estamos de volta, 2 horas e 38 minutos, e agora eu quero falar pra você aí que tá ouvindo a gente, porque eu tenho certeza que você sempre tá em busca de alguma coisinha ali pra transformar, pra melhorar, pra ficar mais bonito ou bonita. E hoje eu trouxe o meu novo parceiro, Clínica Harmonize, aqui no Doutor Me Consulta, e eu já quero dar as boas-vindas à doutora Larissa Rodrigues. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo sim. Olha, hoje a gente vai falar especialmente o que esperar na primeira consulta de harmonização orofacial, não é isso? Perfeito. Vamos ligar, vamos ajustar aqui. Oi, já? Oi. Agora. Então, quando o paciente ele chega no consultório, né, então a primeira coisa que nós temos que avaliar é esse paciente, se ele é um paciente jovem, se é um paciente com uma pele mais madura, porque vai mudar o meu planejamento, o protocolo vai ser diferenciado, né? Então a gente precisa também analisar, além disso, a queixa principal desse paciente para nós podermos começarmos por isso. Histórico médico também, se é um paciente hipertenso, diabético, se é portador de alguma doença, né? Então a gente precisa ter todo esse aparato para a gente saber como manusear esse paciente, como manusear todo o protocolo. Doutora, o que realmente acontece na primeira consulta? Então, primeiro, nós avaliamos a necessidade principal desse paciente. O que mais que incomoda ele? Por onde ele quer começar? Né? Então, geralmente, a gente começa pela queixa principal. Né? Então, em cima disso, nós fazemos uma avaliação detalhada, né? Nós fazemos o detalhamento. Então, por exemplo, se o paciente é um paciente com uma pele mais madura, a gente precisa fazer um protocolo de gerenciamento de pele, começar a tratar essa pele para depois sim estimular o colágeno, fazer o botox e os preenchedores, né? Diferente de pacientes mais jovens, né, que tem a pele mais hidratada. Daí, no caso, nós já poderíamos começar por outros procedimentos, botox e ir direto nos preenchedores. E aí a gente sabe que a avaliação, ela é individualizada, né? Exatamente. O que serve pra mim não serve pra você. Com certeza. Então, tudo tem que ser feito de uma forma individualizada, né? E a história médica daquele paciente, se ele já passou por outros profissionais também, é muito importante. Então, eu sempre pergunto, você já fez algum procedimento no seu rosto? Quais foram os procedimentos? Você gostou? Você ficou satisfeito ou não? Né? Quais foram os produtos que foram utilizados? Então, é de direito do paciente saber o produto que está sendo utilizado no rosto dele. Se aquele paciente tem algum histórico médico, se é hipertenso ou diabético, controlado ou não. Então, isso vai direcionar o meu tratamento, se se nós já precisamos começar ou não. Perfeito. Olha, já participa, manda sua dúvida, 991541079. Estamos aqui com a doutora Larissa e a gente hoje está falando sobre o que você pode esperar na primeira consulta lá da Clínica Harmonize. Doutora, quem, por exemplo, está querendo colocar boca, chega lá, né? Ai, doutor, olha, já quero essa boca da Angelina Jolie. Essa boca vai ficar bom para mim? A senhora tem que avaliar como é que funciona quando a pessoa já chega com uma referência assim. Pronto, então assim, a resposta de cada paciente é individual, porque cada paciente tem sua individualidade. Então, cada um tem um formato de lábios diferentes. Então, a gente precisa analisar se a gente precisa alinhar bem as expectativas desse paciente, né? E falar com ele que o lábio ele é uma construção. Então, por exemplo, um paciente com um lábio mais fino, por exemplo, né? A gente não vai conseguir deixar a boca da Angelina Jolie, por exemplo. Claro. Né? Porque senão, porque o lábio fino... E às vezes fica desarmônico com o rosto, né? Exatamente. O lábio fino, ele tem pouco espaço. Então, se nós colocarmos, no caso, mais de 2 ml, esse ácido vai começar a migrar para as extremidades. E não fica harmônico. Fica aquele famoso bico de pato. Olha que só. não fica harmonioso. Para quem está pensando em fazer harmonização, doutora, pela primeira vez, quais são os principais erros que o paciente deve evitar, tanto na escolha do profissional quanto na expectativa do resultado? Então, assim, o paciente, ele precisa avaliar bem o profissional, se ele é capacitado para fazer esses procedimentos. E o que é primordial é a anamnese.
conversar, conhecer o seu paciente, porque em cima disso a gente vai conseguir fazer um planejamento adequado para aquele caso, né, para suprir as necessidades dele. Então, a anamnese, a avaliação detalhada, ela é fundamental. A gente precisa conhecer esse paciente, conhecer como que é a rotina dele, de autocuidado, se é um paciente que se alimenta bem, se tem uma boa hidratação, quais são os cuidados diários com a pele, qual a rotina de trabalho dele. Então, eu preciso conhecer primeiro, né, saber um pouco mais sobre ele. Olha, a Juliana do bairro União, inclusive lá perto da sua clínica, né? Ela fala assim, doutora Larissa, eu chego na primeira consulta muito insegura com meu rosto. Como saber se essa vontade de mudar é saudável ou fruto da minha baixa autoestima? Então, assim, Eu acho que só o fato dela querer mudar já diz tudo, né? Ela tá querendo mudar, dar uma repaginada, e isso não é, né, não é um ponto negativo, não significa que é uma baixa autoestima. Ou significa, doutora? depende do resultado que ela quer alcançar, né? Uhum. A gente precisa avaliar primeiro a pele dela, se é uma paciente mais jovem, uma pele mais madura, né? Para a gente poder fazer o protocolo adequado para ela, né? E verificar aonde que ela quer chegar, né? Porque os excessos escondem as faltas. Então, precisa ter cuidado ali com a mão, né? Isso, e aí você também, você que entende da harmonização, você vai sugerir as mudanças que são necessárias, né, doutora? Exatamente. Eu gosto de realçar eu gosto de realçar de forma natural. Natural. Né? Mas quando o paciente ele quiser mudar mais o formato do rosto, né? Aí a gente precisa de um planejamento mais detalhado, mas sem exageros. Mudar aos poucos, não mudar tudo de uma vez. E eu acho que até porque hoje em dia também, né, me corrija se eu estiver errado, mas as pessoas elas estão querendo uma coisa mais natural, elas não querem mostrar que elas fizeram aquele procedimento, Com né? certeza. É o que é a queixa que eu mais recebo no meu consultório. Doutor, eu não quero ficar artificial, eu quero realçar a minha beleza de forma natural e eu quero que as pessoas olhem para mim e não saibam o que eu fiz. Perfeito. Olha, a Patrícia, ela pergunta, na primeira consulta, o foco é mais ouvir ou já é indicar os procedimentos, doutora? Ouvir. Primeiro é ouvir. A principal queixa desse paciente, né, ouvir como que eu tinha falado antes. Ouvir como que é a rotina desse paciente, quais são as expectativas dele em relação ao procedimento, né? Se ele quer uma harmonização completa, se ele quer tratar uma área individualizada. O histórico médico desse paciente também é importante, procedimentos antecedentes que ele fez, tudo isso vai influenciar no protocolo. Olha, tudo isso tá muito bom, mas bora falar dos protocolos agora, que eu tô ansioso. Vamos. Vamos? Vamos. Já começo lhe perguntando dos queridinhos lá da sua clínica, doutora. A gente já começa, vamos falar um pouco dos bioestimuladores de colágeno? Perfeito. Então, assim, os bioestimuladores de colágeno, para quais pacientes que ele é indicado? Então, geralmente, os pacientes a partir de 25 anos, a gente vai perdendo 1% do colágeno ao ano. Então, já tem aquela indicação. Então, geralmente, pacientes a partir de 25 anos de idade, eles podem fazer o bioestimulador de forma anual, né? Agora, aqueles pacientes que têm uma pele mais madura, a gente precisa fazer um protocolo mais detalhado com um menor intervalo de tempo. Ou seja, faz um bioestimulador uma vez a cada 3 meses, né, totalizando aí 3 sessões. Geralmente são 3 sessões, aí você pode dar um intervalo maior de 1 ano e meio. Perfeito. E aí a gente já vai também uma repassada rápida pelo Botox. Perfeito. O Botox, né, o ideal é você fazer ali no intervalo de 6 em 6 meses. Independente se for uma pele mais madura ou mais jovem, né? Porque o Botox, a gente cria resistência ao longo da vida. Então, o ideal é você não fazer muitas aplicações em um curto período de tempo. Olha, a partir do próximo programa eu vou sugerir para nossa produção que a gente pegue foto das pessoas que queiram fazer algum tipo de procedimento estético que a doutora vai avaliar. O que a senhora acha, doutora? Acho perfeito. Bora fazer Vamos. isso? Essa dinâmica tá valendo a partir do próximo programa, hein? Se você quer repaginar, quer dar uma mudada no seu visual e quer saber por onde começar, você vai mandar a sua foto, a foto do seu rosto para nossa produção e a doutora vai
dar o pitaco dela. Olha, eu vou colocar um queixinho aqui, eu faço um botox aqui, vou fazer um preenchimento aqui. Vamos fazer isso? Vamos, perfeito. Olha, vai bombar, todo de bom. Então, olha, a Vanessa também já está perguntando aqui, doutora, na primeira consulta, já faz algum tipo de procedimento ou apenas avalia o que vai ser feito? Então, dependendo do caso, nós já podemos iniciar. Se for um paciente jovem que não tem um histórico médico, é um paciente controlado, tem uma qualidade boa de pele, a gente já pode começar pelo botox, por exemplo, né, o preenchimento labial, né? Então, agora se for um paciente com uma pele mais madura, a gente começa pelo gerenciamento de pele. Vamos tratar primeiro a pele, promovendo hidratação profunda ali com microagulhamento, com ativos, que são assuntos mais pra frente. Olha, eu vou até falar com os meus ouvintes agora, que estão ouvindo a gente, esse nosso bate-papo, porque eu era uma pessoa que eu não tinha queixo. Vocês sabiam disso? Eu era desqueixado, doutora. E aí eu coloquei um pouquinho de queixinho aqui, um pouquinho de queixinho ali, e nessa brincadeira já foram 4 miligramas? 4 ml, né? Uhum. Mas eu acho que dá pra colocar mais uns 2. Eu quero dar uma como é que fala? Uma projetada no meu queixo. E olha, dá toda a diferença. Muito. E não dói nada. Não. Uma anestesiazinha básica, bem aqui, um furinho aqui embaixo e você já fica com o queixo lá no mundo. Bom, né? eu sou cirurgiã dentista, né? As minhas anestesias, elas são intraorais, então o paciente não sente nada. Não sente, É gente, é fantástico, muito fantástico. mesmo. E o Botox, então? Já é aquela coisa que você vê a diferença depois de alguns dias e realmente é como se a pele, ela desse uma hidratada também, né? É como se desse uma lubrificada, ela fica com viço, você tenta... Brilho. Fica com brilho, você tenta franzir a testa um pouquinho, você não consegue, porque realmente ele é milagroso mesmo, né? Doutora, para quem quer fazer uma avaliação agora lá com você na clínica, eu já quero que você faça o convite, então, para todo mundo que acompanhou essa nossa entrevista, que entre em contato agora e já agende uma avaliação sem compromisso, só para a senhora analisar, ver o que pode ser feito, mudar aqui, mudar ali. Perfeito. Eu tenho certeza que vocês vão amar a Clínica Harmonize, gente, minha nova parceira, viu? Faça o convite, doutora. Você, paciente que quer fazer uma avaliação comigo, uma avaliação detalhada para eu conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre suas queixas, faça uma visita lá na Clínica Harmonize, Rua Altair Pereira de Melo, 1238, bairro União. Olha, já temos um possível candidato aqui, é o Josafá Braga, é isso? Josafá Braga, ele fala assim, quero fazer queixo, mas tenho receio de ser muito doloroso. Amigo, não é. Não, é Faça, super tranquilo. porque você vai gostar muito do resultado. E aí ele fala, doutora, tem alguma dica? Procure a senhora, né, doutora? Já que já é um possível paciente aqui, Josafá, a gente vai passar o contato da doutora Larissa para você ir lá fazer uma avaliação com ela, tá bom, Gabriel? Passa pra gente, por favor. Perfeito. E aí você já vai aí fazer esse queixinho. Olha, vai ficar com um queixo maravilhoso, viu? Maravilhoso. Eu tenho Perfil certeza. super harmonioso. Vamos deixar agendamentos, contatos para uma possível avaliação, doutora, novamente? WhatsApp? Vamos. Vamos lá. 95 99169 8942. 99169 8942. 8942. 99169 8942. É o telefone lá da clínica, o WhatsApp da Clínica Harmonize. Entre em contato, fala com o John. John, obrigado por ter vindo também, acompanhando a doutora aqui sempre. Meus novos parceiros, toda semana a doutora vai estar aqui comigo e a gente vai começar a avaliar agora. Você manda sua foto a partir do próximo programa, que a doutora vai estar te avaliando aqui. E aí você vai ficar maravilhoso ou maravilhosa. Combinado? Doutora, obrigado por ter vindo. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui compartilhando meu conhecimento. Isso. E olha, se você perdeu essa entrevista, não fica triste, porque ela vai estar disponível daqui a pouquinho lá no nosso YouTube, no nosso canal do Doutor Me Consulta. E aí você vai acompanhar semana que vem
toda quinta-feira, às 14h30, a doutora Larissa Rodrigues vai estar aqui com a gente, falando sobre harmonização orofacial. Tem muito procedimento pra gente conversar e não é pouco. E eu tô apaixonado pelo Hypro, que a gente vai falar também em breve aqui. De forma detalhada. Né? De forma detalhadíssima. E você vai acompanhar tudo isso.